Se nós olharmos ao longo do rio, em que parte do rio as fragilidades do São Francisco são maiores? Olha, grosso modo, assim, de ponta a ponta. A gente tem que olhar que, quando foi feita a barragem de Furnas, aqui perto de Piauí, um pedaço do rio já foi transposto. Sim. Né? Depois, uns 40, uns 30 anos atrás, uma grande agressão ao rio foi a construção das barragens. Hoje já existem 8 grandes barragens, 8 grandes hidrelétricas, né? A hidrelétrica de Três Marias, de Sobradinho, Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV, Xingó, né? Essas barragens agridem profundamente o rio. Como eu dizia, só lá em Sobradinho, hoje apenas com 13% de sua capacidade, né? E em muitos pontos está realmente assoreado e não tem como. O povo aqui de Minas Gerais, de Três Marias, principalmente Três Marias para baixo, que em Três Marias tem a Votorantim Metais, que há dezenas de anos vem jogando metais pesados no rio. Nos últimos anos, né, foi constatado já a partir de exames feitos pelo IGAM a presença de metais pesados nas águas. Só nos últimos 3 anos estima-se que morreu de Três Marias para baixo mais de 200 toneladas de peixes, né? Então é muita agressão. Sim, e não se reproduzem mais esses peixes? Claro, e depois tem o seguinte, tem a questão que os biólogos dizem, que assim, para a fauna aquática se reproduzir, por exemplo, você tem que deixar fluir. Se você vai esquartejando o rio, barragem, o surubim, por exemplo, ele precisa migrar subindo no mínimo 500 quilômetros para ele poder se reproduzir. Então, os pescadores estão reclamando, o surubim está desaparecendo. Quanto tempo demandaria, digamos, a revitalização do Rio São Francisco? Olha, professor, depende da decisão, o que nós, do Movimento Popular, defendemos, o quê? É que pare com essa estupidez, essa absurdidade que é a transposição e que invista na revitalização, mas investir de uma forma pesada e coerente. Se for investir muito, por exemplo, recompor as matas ciliares, fazer desassoreamentos, frear a monocultura do eucalipto, resfrear também a mineração, fazer esgoto nas 504 cidades, sei lá, 20 ou 30 anos, né? O Rio clama, o Rio São Francisco é o velho Chico, pai dos pobres da bacia, né? Uma pessoa anêmica pode transpor sangue? A sabedoria popular... Um rio exangue pode ser transposto? É um absurdo. Olha, não tem explicação. A única explicação é comprometimento do governo Lula com o poder econômico das empreiteiras e dos políticos tradicionais. Porque só eles que defendem essa obra. Quem é contra a transposição? A CNBB, a OAB, até o Banco Mundial, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 3 anos atrás fizeram um congresso em Recife com os melhores hidrólogos do mundo. Não tem condições, o rio não aguenta e não é necessário, né? 900 organizações populares articuladas na ASA, Articulação do Semiárido, demonstram claramente que tem alternativa muito mais viável, fazer um projeto de convivência com o semiárido, com agora, inclusive, a Agência Nacional de Águas do próprio governo federal, que depois de um estudo intenso, analisando a questão hídrica no Nordeste, dizendo, olha, o que precisa ser feito é 530 obras pequenas e médias para resolver o abastecimento público das cidades de 34 milhões de pessoas, 1.150 municípios, todos os estados do Nordeste, incluindo o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, isso pela metade do preço. Perfeito. Depois, para o povo da zona rural, fazer um projeto de convivência. O que é isso? 1 milhão de cisterna, né, para captar a água da chuva, reter a água da chuva e usá-la quando vier a precisão, como cantam os camponeses, né? Já conseguimos um grande mutirão aí fazer 220 mil cisternas. Depois tem mais de 140 tipos de tecnologias alternativas ambientalmente sustentáveis que o povo está ensaiando, precisam ser apoiadas. Isso é o que a sociedade civil quer e é o mais acertado. Perfeito. Nós voltamos com outras alternativas para resolver o problema das águas, exatamente dos nossos irmãos lá do Nordeste, que não precisam necessariamente passar pela transposição do Rio São Francisco. Vamos por um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o vigário da Igreja Nossa Senhora do Carmo de Belo Horizonte, Frei Gilvander Moreira. Um momento só, voltaremos já. Opinião Minas está de volta. Conversamos com o vigário da Igreja Nossa Senhora do Carmo de Belo Horizonte, Frei Gilvander Moreira. O tema da nossa conversa é a transposição do Rio São Francisco, o martírio pelas águas.
nós viemos analisando se transpor o Rio São Francisco ou revitalizá-lo. A tese defendida pelo nosso convidado e pelos movimentos populares e pela intelectualidade, a CNBB e várias entidades da sociedade civil é exatamente pela revitalização. Não se pode transpor um rio exangue, assim como um paciente anêmico não pode transpor sangue. Não é aconselhável, né? Já deixamos também no ar que nós iríamos, no segundo bloco, analisar algumas alternativas à transposição, porque também quem faz e entra nesse movimento abraça causas humanitárias, não no sentido de usar, digamos, egoisticamente o Rio São Francisco, mas porque há outras modalidades técnicas para levar água aos nordestinos brasileiros também como nós, que precisam e necessitam da água para sobreviver. Analisando quem defende a transposição, quais seriam os argumentos usados nesse sentido e em que medida são argumentos consistentes? Professor Giroletti, eu tive a oportunidade há 2 anos atrás de participar de um seminário em Brasília convocado pelo Ciro Gomes. Eu ouvi o Ciro Gomes durante umas 3 horas com seus técnicos tentando explicar, depois ele me ouviu uns 40 minutos e tal, e quanto mais eu ouvia, mais eu me tornava contrário. Porque o que acontece, de fato, é o seguinte, e nós estamos muito bem assessorados por técnicos, claro. Técnicos tanto na área jurídica, né, advogados, promotores da bacia, né, hidrólogos, por exemplo, como o professor João Abner, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi ex-diretor da Agência de Águas de lá, professor Aldo Rebouças, que é doutor em hidrologia da USP, professor João Suassuna, da Fundação Nabuco, Roberto Malvez, um dos maiores entendidos em água, né? O que acontece, de fato, é que existe um projeto fantasia, imaginário, e um projeto real. E a propaganda oficial do governo federal conta para a população só o projeto fantasia. Quer dizer assim, nós vamos tirar só 1% da água, mentira. Vamos beneficiar, resolver o problema dos pobres, 12 milhões de pobres, mentira. A água que vai desperdiçar no mar, mentira. Aí, quando a gente vai apertar mesmo, a gente percebe que os argumentos são fracos. Primeiro, que não será apenas 1% da água. O canal que está sendo proposto para ser construído, um rio artificial de 25 metros de largura, 5 metros de profundidade, 720 quilômetros, dá para transportar 127 metros cúbicos de água por segundo. Isso significa 2,5 vezes o abastecimento da Grande São Paulo. Então, é no mínimo de 8% a 10% do volume da água do rio. Então, é mentira dizer que será apenas 1%. Depois, se a gente considerar que 80% da água do Rio São Francisco já está comprometida com a geração de energia, se for considerar só os 20%, aí o volume fica muito maior. Depois dizer assim, como o Ciro Gomes gosta de dizer por aí, né? Mas a água vai se desperdiçar no rio. Quem diz isso, eu aprendi com os biólogos e a turma da história, dizendo assim, olha, todo rio que morre, começa a morrer pela foz. É preciso garantir uma vazão ecológica. Há 600 anos atrás, professor Giroletti, o Rio São Francisco era tão caudaloso, há 400 anos atrás, tão forte, que quando chegava lá no Oceano Atlântico, as águas adentravam no Oceano Atlântico uns 30 quilômetros. Era chamada a língua doce. Claro. Hoje, o que está acontecendo? As águas do mar estão avançando dentro do Rio São Francisco uns 30 quilômetros. Os pescadores estão pescando peixe do mar no Rio São Francisco a uns 50, 80 quilômetros. Então, o rio está à míngua até na foz, né? Depois, quem são esses 12 milhões de pessoas que serão beneficiadas, diz pelo governo? Aí os entendidos foram procurar, a maior parte é pessoal de Campina Grande, de João Pessoa, de Fortaleza, de grandes e médias cidades, que têm outras formas de resolver esse abastecimento. Na melhor das hipóteses, apenas 4% do povo da zona rural do semiárido, chamada população difusa, vai ser beneficiado com isso. Então, quer dizer, e está escrito